Meu nome é Nadine, eu sou estudante de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba e hoje eu trouxe uma breve aula sobre ácidos e bases. Vamos tentar entender seus conceitos iniciais, suas teorias e como se dá a nomenclatura de cada um desses ácidos e de cada uma dessas bases. Bom, então agora eu vou começar falando sobre os ácidos e base. Vou tentar explicar um pouco sobre seus conceitos e como se dá a nomenclatura de cada um deles. Quando falamos de ácidos e base, talvez a primeira coisa que vem à nossa cabeça sejam os famosos hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Do mesmo modo, pode ser que você lembre ainda do limão e do vinagre, que são produtos muito utilizados no nosso cotidiano e que apresentam em sua composição ácido cítrico e ácido acético. Ácido e base são dois exemplos de funções inorgânicas. Eu irei citar diferenças entre essas substâncias de acordo com o que ela irá liberar em água. Um ácido será toda espécie química que sofre ionização, liberando como um único cátion, que é o H+, por meio da água. Já as bases sofrem dissociação, liberando como um único ânion o OH-, a hidroxila. Mas será que ácidos e bases são apenas aqueles que liberam H+ e OH-? Além disso, como nomear os ácidos e bases diferentes sem conhecê-los, tendo apenas sua fórmula? Vou tentar explicar um pouquinho mais a respeito disso. Definição de ácido. As definições de ácido foram propostas pelo cientista Arrhenius. Segundo ele, ácido é toda substância que sofre ionização, liberando como um único cátion. É importante lembrar, vou começar a falar sobre os hidrácidos. Agora eu vou falar um pouco sobre os hidrácidos. Eles não têm oxigênio e são mais fáceis de nomear. Basta você pegar o elemento central, que está depois do hidrogênio, nesse caso é o cloro, e após o cloro é só adicionar a palavrinha hídrico, ou seja, ácido clorídrico. A força do hidroácido é que todos da família 7A da tabela periódica são fortes, com exceção do flúor, que é o ácido fluorídrico moderado. Os oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio e eles são um pouquinho mais complexos que os hidroácidos. Eles têm basicamente em sua fórmula 3 elementos, ou seja, hidrogênio, um átomo central e oxigênio. E para dar nome a eles, existem duas maneiras. A primeira maneira é saber os ácidos de referência. Aqui nós temos uma listinha dos que são mais conhecidos e mais utilizados. E aqui nós temos alguns ácidos de referência. Temos o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico, o ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido nitroso, ácido fosfórico. Esses são alguns dos ácidos que é bom tê-los como base. Uma dica é pegar os elementos do átomo central. No ácido nítrico nós temos aí o nitrogênio, que tem um hidrogênio e 3 oxigênios. E depois disso nós iremos colocar o sufixo ico, ou seja, o HClO3, nós temos 3 oxigênios e um hidrogênio. Com isso, a gente vê essa tabelinha e acrescenta o ico. Vai ficar ácido clorídrico. E o H3PO4 vai ficar fósforo mais ico, será ácido fosforídrico.
O H3PO4, que é o fósforo, nós iremos pegar o fósforo e adicionar íquo. Sendo assim, ficará ácido fosfórico. Outro é que é bom prestar atenção se perder um oxigênio, acrescentaremos oso no final. Se perder 2 oxigênios, ganhará o prefixo hipo mais o sufixo oso. Se ganhar um oxigênio, acrescentaremos o prefixo per e o sufixo ico, ou seja, pegamos a molécula de referência, o ácido nesse caso, que é o HClO3, ele é o ácido clórico. Se ficar HClO2, ele vai ter perdido um oxigênio, então será ácido cloroso. Adicionamos o oso no final. E se ficar HClO, ele perdeu 2 oxigênios. Sendo assim, será chamado de ácido hipocloroso. Agora, se, baseado no número de referência, que é 3, ele ganhar um oxigênio, ficando HClO4, ele vai ser chamado de ácido perclórico. Adicionamos o prefixo e no finalzinho o sufixo ico. A segunda maneira é pelo NOx do átomo central. Se soubesse, você achar mais fácil. Se o NOx do átomo central for mais 1 ou mais 2, será o prefixo hipo mais oso. Se for mais 3 ou mais 4, será oso no final. Mais 5 ou mais 6, ico. E mais 7, o prefixo per mais ico. As forças dos oxiácidos. Agora vamos à definição de base. Segundo Arrhenius, base é toda espécie que sofre dissociação, liberando como um único ânion a hidroxila ou H-. No caso das bases, a ligação química é a ligação iônica. Por isso, falamos que eles sofrem dissociação. Exemplo, temos aí o NaOH. Quando acrescentar água, ele vai formar o cátion e o ânion. Temos aí o CaOH2, que acrescentando água nele, ele vai separar o cátion do cálcio e o ânion como hidroxila. Uma base muito importante que tem uma pequena diferença no cátion é o hidróxido de amônio, que o cátion realiza ligação covalente, mas ele continua sofrendo dissociação porque a ligação entre o cátion NH4+, e o OH- é iônica, como pode-se perceber nesse exemplozinho que eu coloquei embaixo. Sendo assim, o FeOH3 será chamado de hidróxido férrico e o Fe mais 2, na sua formulazinha FeOH2, poderá ser chamado de hidróxido ferroso. Do mesmo jeito é o cobre, que ele pode ter um NOx variável de 1 ou 2. E sobre a força da base, a família 1A e 2A é forte, exceto o magnésio. E é bom lembrar que as bases formam a hidroxila, ou seja, o OH. As propriedades das bases são: ela tem sabor amargo, escorregadio ao tato, e muitos sabões contêm bases. Elas causam mudanças de cor em corantes. Soluções aquosas básicas conduzem a eletricidade. E é isso. Talvez você já tenha ouvido falar que tal solo é ácido ou alcalino demais para se cultivar uma planta específica.
Ou então que a acidez do café pode prejudicar os dentes. Mas afinal, o que significa alguma coisa ser ácida ou alcalina? E esse é justamente o tema desse vídeo. Bom, vamos começar do começo. Antes de tudo, a gente precisa saber o que é um átomo. Átomos são as partículas que constituem qualquer elemento químico e dizemos que uma molécula é um conjunto de átomos. Vamos dar uma olhada na água, por exemplo. Digo, olhar bem de pertinho. A menor quantidade possível de água, ou seja, uma molécula de água, é formada por átomos de elementos diferentes. No caso, por dois átomos de um elemento chamado hidrogênio, que é representado pelo H, e por um átomo de oxigênio, o O. Toda substância química também é formada por grupos de átomos diferentes. A água, os ácidos e as bases são substâncias que podem se dissociar, ou seja, as suas moléculas podem se quebrar, digamos. E os átomos que antes estavam juntos se separam. Basicamente, quando se quebram, elas podem dar origem a átomos um pouco diferentes, chamados íons. Elas formam íons H+, H3O+, e OH-. Para facilitar, vamos imaginar que os íons H3O+, e H+, são a mesma coisa. Isso porque as quantidades de H3O+, são muito pequenas, então a gente desconsidera. Por que exatamente tudo isso acontece é um pouco mais complicado, então vamos deixar de lado por enquanto. A água, por exemplo, é uma substância que, quando se quebra, libera quantidades iguais de íons OH- e H+. Por isso, nós falamos que a água é uma substância neutra. Os ácidos são aqueles compostos que, em contato com o meio aquoso, liberam íons H+ quando se quebram. Quanto mais íons H+ uma substância produz quando se quebra, mais ácida ela é. É muito comum associar os ácidos a substâncias muito perigosas e nocivas, mas, na verdade, alguns ácidos são naturalmente presentes até em coisa que a gente come. Em um suco de laranja ou limão, por exemplo, nós temos ácido cítrico, e no nosso próprio corpo existe o ácido gástrico, que está presente no estômago e ajuda na digestão. Os ácidos têm gosto azedo e conseguem corroer metais. Enquanto isso, as bases se quebram em um meio aquoso e formam OH-, também chamado de hidroxila. Quanto mais íons OH- uma substância produz, mais básica ou alcalina ela é. Vários produtos de limpeza, alimentos e medicamentos do nosso dia a dia são formados por bases. Um exemplo comum é a soda cáustica, usada para fazer sabão, ou o leite de magnésia, usado como antiácido ou em vários tratamentos de pele. Mas existem muitas substâncias diferentes, algumas mais fortes do que outras. Por exemplo, alguns ácidos são tão ácidos que podem ser perigosos, como o ácido sulfúrico ou outros parecidos. Mas outros são tão fracos quanto o ácido cítrico em um suco de laranja, e mesmo assim ainda não deixam de ser ácidos. Para facilitar a identificação do ácido mais ácido ou da base mais básica e evitar confusão, existe a escala de pH, que é uma abreviação para potencial de hidrogênio, e ela mede a quantidade de íons H+ de uma substância em uma temperatura padrão. A escala de pH varia de 0 a 14, sendo 7 o número que indica uma substância neutra, como a água. Um pH menor do que 7 mostra que a substância em questão é ácida, e um maior do que 7 mostra que ela é uma base, ou também uma substância alcalina. É bem fácil perceber que quanto menor o pH de uma substância, mais ácida ela é. Isso porque o menor pH significa maior número de H+, logo mais acidez. Além disso, na escala os ácidos são as cores mais quentes, com tons de amarelo e vermelho. Por outro lado, quanto maior o pH de uma substância, mais básica ou mais alcalina ela é. Maior pH significa menor número de íons H+, por isso, mais basicidade. Além disso, na escala as bases são as cores frias, do verde ao roxo. Nós podemos encaixar várias coisas cotidianas nessa escala, assim dá para entender melhor como é que ela funciona. Começando pelos ácidos, nós temos, por exemplo, baterias comuns, vinagre e café. E nas bases, alguns sabonetes, como sabonetes para as mãos, alvejante e desentupidores de ralo. E como substância neutra, nós temos água potável. O controle de pH é bem importante para várias coisas do nosso dia a dia, desde controlar a terra das nossas plantas até atuar no tratamento de água. Por isso, é bom entender um pouco sobre como isso funciona. Então, para encerrar, eu vou relembrar. As principais características dos ácidos são cheiro forte, sabor amargo e pH inferior a 7 e baixo ponto de ebulição.
Temos como exemplo o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico e assim por diante. Já as bases são compostos iônicos formados por um metal que dissocia em água, ou seja, separa cargas, liberando o OH-, como um único ânion. E o pH das bases é superior a 7. Temos como exemplo de bases a amônia, o hidróxido de magnésio, hidróxido de sódio, entre outros.